Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem aí. Nós vamos fazer agora a atividade da unidade 3. Então, é importante que você esteja aí, né, com a sua atividade em dias, não acumule as atividades, para no dia, né, que for corrigir, fazer a correção dos módulos, vocês não estejam aí com os módulos em branco, certo? Então, vamos lá, peguem o módulo de vocês, a unidade 3. Então, a gente vai pegando todas as atividades que nós temos aí para poder realizar. Então, aqui na página, deixa eu verificar, página 458. Na página 458, a gente tem um box de É Verdade? Então, um importante elemento da cultura grega é a mitologia encontrada na literatura. A Guerra de Troia foi lembrada pelos guerreiros micênicos por meio de diversos e músicas, transmitidos oralmente de geração a geração durante vários séculos. Atribui-se ao poeta grego Homero, no século IX a.C., a escrita das obras Ilíada e Odisseia. Hoje podemos conhecer muitos aspectos da cultura e da mitologia desses povos, graças às produções artísticas. Isso é verdade ou mito? Sim, é verdade. O poema Ilíada descreve os 10 primeiros anos do conflito entre gregos e troianos, já a Odisseia narra as aventuras de Ulisses, também conhecido como Odisseus, em sua tentativa de voltar para casa, o que demorou 10 anos para acontecer. Embora essa história ela seja conhecida há séculos e tratada como mito, estudos arqueológicos na região já encontraram vestígios da existência da cidade de Troia, o que remete a um misto de informações mitológicas com as informações históricas. Então, nós sabemos, como a gente viu no vídeo, e também, né, vocês podem ter lido aí no livro de vocês, a importância dos gregos na questão da mitologia, né? E aí, a gente tem aqui o livro A Odisseia, eu não sei se vocês conhecem, e Ilíada, que falam aí sobre essas guerras. No mapa a seguir, faça o que se pede. Então, localize e pinte de azul o mar Egeu, pinte de laranja a ilha de Creta e circule e pinte de marrom a região de Micenas. Então, vocês podem ver aqui Creta, está aqui embaixo, tá vendo? Deixa eu pegar aqui no círculozinho. Então, Creta está aqui embaixo. Não deu certo esse, deixa eu pegar um texto. Então, Creta está aqui. Não é isso que eu quero também, não. Esse aqui é melhor. Pronto. Creta está aqui, tá vendo? Vocês podem ver esse aqui. O rio, o mar Egeu, né? Deixa eu verificar ali qual é o outro que quer que pinte. Subiu demais. O mar Egeu, você vai pintar de azul. Tá vendo? Aqui está o mar Egeu. Esta região aqui. Lembrando que para cá é o mar Mediterrâneo, para cá o mar Jônico. E o outro, qual é o outro trecho que pede? Marrom, região de Micenas. Micenas está aqui assim, tá vendo? Vocês vão pintar essas regiões aí. Explique como era a economia de Micenas. Então, a economia de Micenas ela era controlada pelo Estado. A civilização espalhou tanto para a Grécia continental como para outras regiões do Mediterrâneo. A influência de sua cultura estendeu-se até a Itália, a Sardenha, o Egito e o Mediterrâneo Oriental. Os micênicos são bem conhecidos hoje em virtude da descoberta de vestígios arqueológicos e documentos escritos que acabaram sendo decifrados. Sua escrita foi um instrumento de administração e controle, tendo sido pouco usada para o desenvolvimento da literatura e da reflexão. O mundo micênico desapareceu no século IX a.C., gradativamente, sem que se saiba o que ocorreu. Aí veio falando sobre as cidades-estados, né, que foram, no caso, as polis. Eu falei sobre isso para vocês, não foi que cidade-estado é aquela cidade que ela tem um governo próprio, né, tem a sua própria estrutura política, por isso chamado de cidade-estado. Vamos pegando lá para a atividade do final do módulo.
Aqui tem um jogo rápido na página 464. Como vimos, as aldeias gregas foram dominadas pelos aristocratas antes de se tornarem cidades. Quem eram os aristocratas e como era o regime do governo? Eles eram senhores, né, pertencentes à nobreza, e como a gente nem viu, a nobreza é aquela parte mais rica, detentores de grande parte das terras e de muitos bens materiais. A aristocracia era uma condição de nascença, em que o poder se concentrava nas mãos de um grupo fechado, né? Então, quem eram os aristocratas? Então, eram aquelas pessoas que nasceram na nobreza, né? Que nasceram na região mais rica, vamos dizer assim. Então, quem já nasceu rico, né? Já pertencia ali à parte da nobreza. Então, a aristocracia era essa condição, né? Então, o poder estava concentrado na mão de quem? Na mão de um grupo fechado, que era a burguesia. Marque a alternativa que apresenta a correta definição de mito. Então, é a letra C que diz: tradições coletivas constituintes das referências fundamentais que conferem identidade a um povo. Identifique e escreva as modalidades esportivas praticadas pelos gregos antigos que estão representados nas imagens. Então, pancrácio, mistura de boxe e luta livre, lançamento de disco, a gente pode ver isso, né, nos Jogos Olímpicos, e corrida. Vamos aqui mais abaixo. A internet hoje não está ajudando muito, tá, né? Caindo o tempo todo. A internet está caindo, e aí o livro não quer abrir. Deixa eu ver se ele vai... Se eu vou conseguir abri-lo aqui. Vamos lá, então a gente lembra. Os vídeos que eu passei na aula passada, vocês podem nem ver aí um resumo sobre Roma e sobre, né, a Grécia Antiga. Então, vamos lá para a atividade. Deixa eu abrir aqui mais embaixo. Guardar um momento para ver se o livro abre aqui. Deixa eu pegar um módulo aqui, que talvez no módulo... Pronto, então abriu aqui rapidinho. Relacione as informações a seguir com base na herança cultural deixada pelos gregos na a nossa civilização. Então, a gente tem filosofia, política, cultura, história, religião e medicina. Então, a gente sabe que os gregos, eles foram muito importantes no desenvolvimento da humanidade. E eles deixaram, né, para a nossa civilização, para a humanidade, algumas contribuições aí para o desenvolvimento científico, como a filosofia, né, considerada aí como um milagre grego, na própria política, no sistema político, na questão da história, da religião, da medicina, da cultura.
também a questões astrológicas, né? E tantas outras coisas mais. Então, teve Hipócrates como um dos grandes destaques, que buscou criar métodos de tratamento com base na observação e nos relatos dos pacientes. Então, isso foi o que é um desenvolvimento na medicina, que teve Hipócrates aí como um grande destaque. Na busca pela razão e pela sabedoria, valorizando o homem, colocando no centro das decisões, Sócrates, Platão, Aristóteles e Pitágoras são exemplos de pensadores do período. Então, foi a filosofia. Marcada pelo politeísmo, havia no imaginário dos gregos vários deuses, semideuses e demais seres mitológicos. Então, aqui a gente tem o quê? A religião. Então, o que é o politeísmo? A religião que adora vários deuses, né? Acredita em vários deuses. O conceito de democracia tem origem na polis grega, onde todos os cidadãos tinham o direito de participar das decisões e das discussões públicas, que foi na política. Então, como a gente viu, a cidade de Atenas é quando começa a visão democrática, né? O conceito, não hoje, como a gente tem a democracia, onde a gente vai votar, né? Todas as pessoas participam aqui no Brasil, mas em Atenas já se tem ali um princípio democrático, aonde não só os poderes aristocratas que tomavam as decisões, mas começa-se a pensar também no povo, a permitir que o povo também tomassem as decisões. Os gregos destacaram na cultura, na arquitetura e no teatro, havendo espetáculos públicos que abordavam o cotidiano e as questões religiosas. Então, aqui a gente tem a letra C, a cultura. Nasceu do interesse dos gregos em registrar o modo como as coisas aconteceram no passado, que é a história. As cidades-estados, baseadas na organização política que caracterizou o povo grego, eram politicamente autônomas. Por isso que eram cidades-estados, porque eram cidades autônomas. Cada uma tinha o seu governo, cada uma tinha a sua forma de governar, a sua forma de liderar. Indique a que período pertence a cada acontecimento romano: a monarquia, a república e o império. Então, a gente sabe que na Roma nós tivemos, né, esses 3 períodos, que foi a monarquia, a república e depois o império. Foi um sistema político organizado pelos latinos na cidade de Roma. A monarquia contava com 3 principais instituições: Senado, magistrado, assembleias populares, a república. Uma administração foi criada para governar todo o território e os funcionários eram nomeados diretamente pelo imperador, então o império. Os cargos do governo eram realizados por eleição, mas na realidade apenas os patrícios podiam ser eleitos, a república, e o exército acumulou mais poder, de modo que a figura do imperador enfraqueceu. A gente tem aqui o império. Explique a função do Coliseu em Roma. Construído há mais de 2000 anos, o Coliseu tinha como finalidade a realização de atividades para diversão da população romana. Naquele local, eram realizadas disputas entre gladiadores e outras atividades esportivas. Observe a pirâmide social de Roma e preencha as lacunas com as informações correspondentes. Então, na pirâmide, né, lá naquela questão que do topo é aquele que exerce o poder, né, e a base é a classe mais popular. Então, a gente tem os patrícios. Quem eram os patrícios? Eram os nobres e os senadores. Os homens livres eram os plebeus e os soldados. E embaixo da pirâmide a gente tem quem? Os escravos. Então, do que você aprendeu, você vai registrar aqui o que eu aprendi, né? Você pode, inclusive, colocar algumas coisas dos 2 vídeos sobre a Grécia e sobre Roma e o que você mais achou de interessante, certo? Próxima aula, nós vamos falar dos povos pré-colombianos. Forte abraço e até a nossa próxima aula.